Rapidão. Glória a Deus, aleluia. Depois desse louvor maravilhoso, dessa adoração sintonizada com o Espírito Santo, agora é hora de nós falarmos acerca da palavra de Deus, de sermos edificados no nosso espírito, porque o Senhor, Ele tem edificação para as nossas vidas. Amém? Então eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 25. 1 Samuel, capítulo de número 25. Nós vamos falar hoje sobre a vida de Nabal, sobre a vida de Davi e também sobre a vida de Abigail. Amém? 1 Samuel, capítulo de número 25, versículo de número 20. Assim está escrito: enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Capítulo 25 de 1 Samuel, ele é empolgante, né? Porque ele narra uma história que até foge um pouco daquilo que a trajetória do livro vem narrando, porque ela vem falando acerca da perseguição que Davi sofria naqueles dias por conta de Saul. E ela surge, né, em um momento em que o grande profeta Samuel havia morrido, e por conta disso toda a nação de Israel pranteou, e houve ali um período de luto, um período de respeito pela vida do grande juiz, que foi Samuel. E a Bíblia diz que a partir deste ponto, Davi ele retornou ao deserto de Parã, ou em algumas traduções, ao deserto de Maom. E é importante ressaltar que Davi, neste tempo, ele habita em desertos. Davi, ele habita em cavernas. Davi, ele não tem sequer um local para que ele possa descansar pacificamente, tranquilamente, porque ele vivia debaixo, né, deste comando de perseguição vinda através do exército de Saul. Então Davi, ele vai justamente para um deserto. Ele acaba de participar do luto, né, daquele que derramou sobre ele a unção para ser o grande monarca de Israel, e agora ele precisa retornar para o deserto, lugar aonde ele vai encontrar o quê? Absolutamente nada. Senão, durante o dia, um sol escaldante, durante a noite, uma geada, ventos que cortam a face, poeira e vazio e absolutamente nada. É justamente neste cenário que aquele que tem sobre a sua cabeça uma unção e uma marca e uma promessa de Deus passa o maior tempo da sua vida. Se a gente fizer aí um panorâmico, né, um histórico da nossa caminhada com Jesus, a gente vai perceber que essa escola chamada deserto é uma escola em que a gente passa muito tempo nela. Agora o deserto ele é um local onde Deus ele nos introduz neste deserto, ou a gente mesmo se coloca dentro desse deserto. Existem duas condições para a gente estar no deserto. Quando é Deus que nos coloca dentro desse deserto, nós estamos obedecendo a sua palavra, nós estamos confiando na sua palavra e nós estamos debaixo da sua palavra. Mas nós recebemos do Espírito Santo de Deus consolo, conforto, sabedoria, discernimento, e o Senhor, Ele cuida de nós para que a gente consiga suportar o tempo do deserto e fazer essa travessia de um lugar de escravidão para a entrada na terra prometida. Em contrapartida, quando nós nos introduzimos num deserto, quando nós mesmos damos a nós a opção de irmos para o deserto, é quando nós estamos desalinhados com a palavra de Deus, quando nós estamos em rebeldia, quando nós estamos em desobediência. Então, debaixo de uma vontade permissiva, nós vamos para um deserto e a gente permanece um tempo ali, até que a gente consiga novamente ter um quebrantamento de coração, pedirmos perdão pelos nossos pecados, nos arrependermos, abandonarmos o erro e voltarmos à prática da adoração ao nosso Deus.
Nesse caso aqui, Davi ele vai pelo deserto guiado pelo nosso Deus, semelhantemente a Jesus após o batismo. A palavra diz que o Espírito do Senhor o impeliu para o deserto para que ele fosse tentado pelo adversário da nossa alma, e ali Jesus passou aqueles 40 dias sendo experimentado na sua fé para que pudesse ser aprovado por Deus, para então, aí sim, dar início ao seu ministério e vivenciar tudo aquilo que nós conhecemos do nosso Senhor. Quando Davi ele está no deserto, Davi ele entende que mesmo estando em um lugar onde ele não tem trabalho, onde ele não tem nenhum tipo de recurso, nenhum tipo de condição de produzir muita coisa, ele percebe que existe ali alguns fazendeiros, alguns rebanhos, né? E a Bíblia diz que Nabal ele era muito rico. Ele possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas. Então era um homem abastado, era um homem que possuía muitas riquezas por conta do seu rebanho, por conta do seu gado, da sua criação. E Davi, juntamente com os seus 600 soldados, no período em que Davi esteve ali no Carmelo, Davi ele dava aos pastores, né, de Nabal proteção. De dia, de noite, em todo o tempo, Davi ele dava cobertura para que aqueles pastores não fossem assaltados, não tivessem os seus rebanhos roubados. Então Davi, durante muito tempo, durante todo um processo, uma estação, ele fica no deserto do Carmelo, desprovido de muitos recursos e muitas coisas, mas ele está ali cuidando, ajudando, faz uma amizade com aqueles homens. E, obviamente, as ovelhas, né, engordaram, a sua lã cresceu e chegou o tempo de tosquear as ovelhas. Então, Nabal vem juntamente com os seus servos e eles começam a tosquear as ovelhas, tirar a lã das ovelhas. E nesse momento em que é feita a tosquia, né, das ovelhas, é um período chamado de período de festa, aonde o fazendeiro, o dono daquele rebanho, ele mata animais cevados, animais gordos, ele dá um banquete, ele promove uma grande festa durante muitos dias para os seus servos, para os seus empregados, para os seus convidados, para os seus amigos. Então Davi, ele entende nesse momento que, devido a todo o serviço prestado, toda a voluntariedade do seu coração em dar assistência aos pastores de Nabal, Davi envia 10 moços a ter com Nabal, a saudá-lo, a dizer a ele que Davi estava feliz, estava alegre por aquela conquista, por aquela realização. Então Davi dá uma ordem aos seus servos, dizendo que quando vocês chegarem lá, digam em meu nome, né, paz seja contigo, que a prosperidade continue habitando na sua casa. Então aqueles servos falam acerca de Davi, não expondo tudo o que Davi fez, apenas dizendo, é uma época de festa, é uma época de celebração, dê ao teu servo Davi, dê aos servos de Davi alguma provisão, para que a gente também se alegre juntamente com você. E a palavra diz que Nabal ele se enfureceu, movido pela avareza, pela ganância, por um coração mesquinho e demonstrando tamanha arrogância, né, em não reconhecer, não praticar a hospitalidade, não ter um coração voluntário para abençoar aqueles moços que foram em nome de Davi. Nabal ele chega a ser muito duro, muito rude nas suas palavras, ele até agride verbalmente aqueles homens, porque a Bíblia ela pega leve, mas é certo que Nabal colocou aqueles homens para correr dali. Então Nabal ele faz uma interrogação, né? Ele diz assim, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos são os servos, os escravos que estão fugindo dos seus senhores. Então note comigo, ele conhecia a Davi, ele conhecia que ele era filho de Jessé, muito provavelmente ele sabia da história de Davi, mas ele despreza tudo isso. Porque o seu coração não é um coração voluntário, não é um coração tratável, não é um coração onde ele vá em um período de festa, em um período de fartura, em um período onde ele pode cooperar com alguém que está necessitado, ele não abre o seu coração para alcançar essas pessoas. Então aqueles servos voltam até Davi e quando eles retornam, Davi fica extremamente furioso. Então ele dá ordem a 400 dos seus soldados e Davi diz, coloque a espada na cintura
que nós vamos dar um encalço de Nabal e que Deus me castigue e outro tanto mais, se até ao amanhecer todo homem da casa de Nabal não seja exterminado. Davi estava, como dizem, né, com o sangue nos olhos. O desejo de Davi era se vingar de Nabal, era praticar a justiça com as suas próprias mãos, era operar juízo, era operar justiça, de acordo com a afronta que ele havia recebido de Nabal, depois de todo o serviço voluntário prestado àquele homem e toda a sua fazenda. E é justamente neste cenário em que nós vamos conhecer a vida de Abigail, que é a esposa de Nabal. Como disse o pastor Aquila hoje, na série de mensagens sobre as mamães da Bíblia, naqueles dias os casamentos eram tidos por contratos, né? Então os homens ricos, os homens que tinham condições de pagar o dote pelas moças, pelas mulheres, eles faziam contratos entre os pais, então a moça era dada em casamento. E a gente percebe pela história que Abigail era muito mais jovem do que Nabal. Então, debaixo de um contrato, debaixo de uma obrigatoriedade, vamos dizer assim, é que ela vai para ser a esposa de Nabal. E, como disse a pastora na mensagem hoje, a vida de Abigail deve ter sido uma vida muito amarga, uma vida onde ela não foi amada, não foi querida, não foi desejada. Talvez o relacionamento de Nabal, né, com Abigail era um relacionamento físico, era um relacionamento em que não havia amor, não havia respeito, porque não havia diálogo naquele relacionamento. Eles não conversavam, eles não tinham a prática de ter um relacionamento aberto, de transpor as suas fraquezas, os seus problemas, de expor as suas vontades, os seus sonhos, as suas conquistas. E a Bíblia diz que justamente neste cenário, um dos moços de Nabal vai ter com Abigail, e ela disse: olha, Davi enviou do deserto homens a saudar o nosso amo, a saudar o nosso Senhor, pedindo a ele que se lembrasse de Davi, que tivesse hospitalidade em socorrer a Davi, mas ele tratou eles muito mal. E aqueles homens voltaram e muito provavelmente o mal já está vindo para bater na porta da sua casa. Como foi dito na ministração hoje pela manhã, muito provavelmente Abigail ela tinha a opção de permitir com que o mal chegasse dentro da sua casa. Afinal de contas, pelas vias de fato, o seu relacionamento não era um relacionamento que talvez ela, se pudesse escolher, se tivesse a opção de escolher, teria escolhido. Mas ela foi escolhida para viver um relacionamento. Por conta disso, talvez o coração de Abigail já fosse um coração que estivesse frustrado, chateado por conta do trato, né, e a maneira como seu esposo se comportava. Ela tinha a opção de deixar a vingança bater à porta da sua casa, do mal entrar dentro da sua casa, da destruição entrar no seu lar. Mas a palavra do Senhor diz que Abigail ela era bonita, inteligente, era uma mulher sensata e era uma mulher sábia. Como está escrito em Provérbios capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia, a mulher que anda debaixo da sabedoria da palavra de Deus, ela tem o poder de construir a sua casa, de edificar a sua casa, de fazer com que o seu lar seja um ninho de amor, fazer com que a sua casa seja um lugar onde o seu esposo se sinta feliz, se sinta acolhido, com que os seus filhos se sintam bem. É um ambiente de paz, é um ambiente harmonioso. A mulher que age debaixo da sabedoria da palavra de Deus, ela traz para dentro da sua casa não o mal, não o ódio, não a vingança, não a amargura, não o peso, não a destruição, mas ela traz alegria, ela traz paz, ela traz harmonia, ela tem a sabedoria para administrar o seu lar, ela é submissa ao seu esposo, ela respeita ao seu marido, eles andam debaixo da mesma missão, debaixo do mesmo propósito, estabelecido por Deus na vida do casal, na vida daquela família. Então a gente percebe que Abigail ela está com a faca, o queijo e o doce na mão. Ela pode permitir com que o mal venha sobre o seu lar, mas ela pode permitir com que aquele cenário de destruição seja transformado em um cenário de bênção. E essa é a proposta do Espírito Santo de Deus para o culto da família.
que você e eu, que nós venhamos a nos esforçar para fazer do nosso lar um ambiente de paz, para fazer da nossa casa um ambiente harmonioso, onde a atmosfera do nosso lar, a atmosfera da nossa casa seja prazerosa, onde Jesus se sinta confortável dentro da nossa casa, onde Ele tenha alegria de participar das nossas conversas, das nossas brincadeiras, das nossas comunhões e até mesmo dos nossos sofrimentos. É muito ruim quando nós não podemos levar a Jesus para todos os cômodos da nossa casa. É muito ruim quando nós não podemos mostrar para quem está à nossa volta, aos nossos vizinhos, que nós servimos a um Senhor que é um Senhor de amor, que é um Senhor de paz, que é um Senhor harmonioso, que é um Senhor de alegria, que é um Senhor que provê esperança e resultados satisfatórios para a nossa vida. Você, eu, nós somos responsáveis pelo ambiente da nossa casa. Nós somos responsáveis pelo ambiente com os nossos filhos. Nós somos responsáveis com o ambiente com o nosso cônjuge. Então, quando nós compreendemos que Deus é amor, que o Espírito é o vínculo da paz e que Jesus Cristo, Ele é o nosso conselheiro, nós edificamos a nossa casa sobre a rocha que é Jesus Cristo e não sobre a areia, que quando vir a tempestade, quando vir as assolações da vida, a gente não desmorone, a gente não traga condenação e peso e culpa sobre a nossa casa. A atitude de Abigail é a atitude de uma mulher sensata, de uma mulher que recebe a informação negativa, mas ela pausa para fazer uma reflexão sobre a sua decisão, sobre o seu comportamento, sobre como aquilo vai afetar a sua família, o seu casamento. A Bíblia não diz que ela tinha filhos, né? Como disse a pastora Aquila hoje pela manhã. Mas ela quando nós estamos nessa ligação, né? Quando nós refletimos sobre o problema, sobre a adversidade, a gente vai responder a isso. E a resposta de Abigail foi imediata. A Bíblia diz que ela não comunicou ao seu marido, porque não tinha um ambiente para que ela comunicasse ao seu marido. Não havia diálogo, não havia condições de ter uma conversa branda, uma conversa clara. Todo relacionamento, né, falando de relacionamento afetivo, um relacionamento afetivo, sentimental, ele chega no ápice da sua maturidade quando um casal ele consegue compartilhar das suas fraquezas. Quando um casal consegue compartilhar dos seus problemas, quando o homem tem a liberdade de conversar com a sua esposa acerca das suas fraquezas, das suas tentações, dos seus medos, dos seus problemas, das suas dificuldades, né? E o homem é todo durão, o homem ele gosta de carregar no peito, ele gosta de ser aquela pessoa que, querendo até isentar muitas das vezes a mulher, achando que ela é um vaso frágil. Mas entenda, Jesus ele diz que a mulher é um vaso frágil, mas o homem também é um vaso, né? Só que a mulher é um pouco mais frágil, mas ele também é um vaso. Então muitas das vezes o homem ele não tem essa liberdade, porque a mulher é brava, a mulher ela é agressiva, ela não tem sabedoria. Ela, ao invés de trazer paz para o ambiente, ela vai complicar ainda mais a situação, ela vai trazer ainda mais peso. Então nesse momento o homem age só. E também existe o outro lado, de mulheres que não podem compartilhar com os seus maridos as suas fraquezas, os seus medos, os seus problemas, as suas dificuldades, os seus traumas. Porque se ela expor isso para o seu marido, ele vai ser rude, ele vai ser agressivo, ele vai ser violento, ele não vai tratá-la com respeito, ele não vai entender que ela é um vaso frágil, né? Ao invés de trazer acolhimento, proteção e segurança, ele vai causar ainda mais distúrbios e traumas no coração dessa mulher. Mas o relacionamento ele entra no ápice da sua maturidade quando um consegue contar as suas fraquezas, medos e bloqueios. Eu gosto muito do testemunho do pastor, aquele da Lagoinha, aquele jovem da Lagoinha. Felipe Faladão? Não, o que trata com jovens Pastor mesmo. Lucinho? O Lucinho. Pastor Lucinho, ele sempre conta, eu já ouvi algumas ministrações dele, e Pastor Lucinho sempre conta, né, das experiências que ele passa, por exemplo, com tentações, porque ele é uma figura pública, então ele viaja muito pelo Brasil todo, então ele é muito assediado. E ele conta nos testemunhos que sempre quando ele passa por situações assim, ele liga para a esposa dele e ele fala, olha,
acabei de ver uma situação aqui meio desconfortável, uma situação delicada, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, e eles riem, né? Ele conta, eles riem, eles brincam, eles levam aquilo para um lado divertido, mas por quê? Porque existe maturidade no relacionamento. É um relacionamento sadio, é um relacionamento abençoado por Deus, que tem não só a bênção de Deus, mas tem também entre o casal amizade. Irmãos, é muito delicado quando um relacionamento afetivo não tem amizade, quando o casal não é amigo antes de ser casal, quando não existe essa cumplicidade de entender os problemas. Muitas das vezes não é nem culpa da pessoa. Ela sofre uma perseguição, ela sofre uma tentação, ela sofre um assédio. E muitas das vezes a pessoa não pode nem compartilhar, ela não tem essa liberdade de sentar com o cônjuge e falar: olha, eu estou passando por um problema assim lá na empresa. Tem uma mulher principalmente, né? Tem lá o meu encarregado, ele está me assediando. O empregado fulano, ele está querendo algo mais do que uma amizade. Ou o homem também pode passar por isso. E casais que não têm um nível de maturidade, que não têm uma amizade antes do relacionamento, eles não conseguem lidar com esses bloqueios. Então fica uma pessoa chateada, amargurada, triste, perdida, bloqueada, sem ter o que fazer, sem ter como agir, né? Porque não consegue confiar na pessoa que dorme todos os dias ao lado. A pessoa que está deitada todos os dias, que divide as despesas, são bom para dividir despesas, são bom para pagar a conta, são bom para ir no shopping, são bom para assistir um filme, mas não são bons para sentar e ter uma conversa franca, uma conversa aberta, uma conversa respeitosa, entender que somos seres humanos, que temos problemas, que temos dificuldades, mas que existe o poder do Espírito Santo na Palavra de Deus para nos ensinar a edificarmos a nossa casa sobre a rocha. Irmãos, o princípio do Evangelho é trazer restituição, é trazer harmonia, é trazer paz, é sanar os problemas, e problemas que não são conversados, que não são tratados, criam traumas, criam dores, criam bloqueios. E aí a tendência do relacionamento é ir sempre de mal a pior, é sempre viver um declínio. Por quê? Porque o medo inibe, né? A insegurança inibe, o medo da reação da pessoa inibe. Então a pessoa fica pensando: eu não posso compartilhar isso porque eu não sei a reação da pessoa que dorme comigo, da pessoa que eu estou pretendendo me casar, da pessoa que eu estou indo do namoro para um noivado, né? Então assim, vive-se um ambiente de dúvidas. Eu já vivi experiências, já conversei com casais, da mulher falar assim para mim: pastor, meu marido, para onde ele vai, ele leva o celular. Ele vai tomar banho, ele leva o celular. Ele vai para a cozinha, ele leva o celular. Ele vai dormir, ele coloca o celular embaixo do travesseiro. O celular tem senha, tem trava, tem cadeado, tem corrente. O celular tem tudo. Ele não atende ligação na minha frente. Ele não deixa eu ver o WhatsApp dele. Ele não deixa eu ver as redes sociais dele. Por que que uma pessoa esconde tudo isso? Porque certamente ela está envolvida em um relacionamento extraconjugal. Isso aí é fato. Mas a gente percebe isso. Agora, um casal que é tratado, um casal que vive debaixo de uma harmonia, de uma cumplicidade, um responde às mensagens do outro, um entra no WhatsApp do outro, um entra na rede social do outro, não existe bloqueio, não existe essa questão de isso aqui é meu, isso aqui é seu. Um casal tratado, um casal maduro, eles dividem responsabilidades, não tem esse negócio de o que eu ganho é meu, o que você ganha é seu. O meu dinheiro é meu, o seu dinheiro é seu. Não, o nosso dinheiro é o nosso dinheiro. Então a gente junta o nosso dinheiro, a gente junta os nossos proventos, o nosso salário, e a gente trata, a gente senta e a gente discute o que a gente vai pagar, o que é prioridade, o que a gente vai fazer com os nossos recursos financeiros. Quantas pessoas que recebem os seus ordenados e comem a semente de Deus? A Bíblia diz que nós temos que devolver ao Senhor 10%. Aí o marido tem medo de falar para a esposa que tem que dar o dízimo. A esposa tem medo de falar para o marido que tem que dar o dízimo, né? Então a gente faz assim: vamos comer a semente. Então a gente come a semente de Deus, não devolve aquilo que é do Senhor, e a gente vai trazendo maldição e peso para a nossa casa. A vida de Abigail é a vida de uma mulher guerreira, de uma mulher de coragem, de uma mulher de atitude. Davi não reuniu soldados na sua casa.
Abigail não reuniu soldados na sua casa. Ela separou alguns servos, separou alguns alimentos e pediu para aqueles servos irem na frente. E aqueles servos partiram na frente e ela foi atrás. Agora perceba comigo o que está no coração dessa mulher lutando para salvar o seu casamento, lutando para salvar a sua família. Abigail, ela vai montada num jumento e ela vai encontrar diante dela 401 soldados armados com espadas na bainha, com espadas na cintura. Abigail está indo para encontrar um exército. Abigail não tem escudo, ela não tem lança, ela não tem espada, ela não tem arco e flecha. Abigail, ela tem a sabedoria de Deus. E a Bíblia diz que quando Davi está vindo de um lado e Abigail está vindo do outro, Davi, ele pensou: do que me adiantou proteger todos os bens daquele homem, se ele me pagou o mal com o bem? Do que me serviu aqueles dias? Do que me serviu? E talvez nesse momento você pode, diante de uma dificuldade que você está passando, você pode dizer: do que me adianta orar por essa pessoa? Do que me adianta jejuar pelo meu cônjuge? Do que adianta pagar um preço de oração pelos meus filhos? Do que adianta interceder pelas pessoas que estão dentro da minha casa, se eles sempre me pagam o mal com o bem? Se eles sempre me maltratam, se eles sempre me desprezam, se eles sempre me deixam de lado? Se eu sou apenas um objeto, eu sou apenas alguém que serve para fazer alguma coisa dentro de casa. E talvez você diz assim: do que adianta lutar tanto por uma restauração? Esse é o sentimento que está no coração de Davi. Davi quer vingança, Davi quer resultados, Davi quer derramar sangue. E Abigail vai de encontro com esse exército. E o texto diz que quando eles dobraram a colina, a montanha, eles se encontraram. 401 soldados com a faca nos dentes, prontos para derramar sangue. E uma mulher com a sabedoria de Deus montada numa mula. A Bíblia diz que imediatamente quando ela viu a Davi, ela desceu do jumento e ela se prostrou o rosto em terra. E a primeira coisa que Abigail disse foi: perdoa a tua serva. A culpa é minha, não é do meu marido. Foi eu quem errei, porque eu não vi os moços que vieram quando você os enviou, Davi. Davi, eu te peço perdão pela minha falta, pelo meu erro, por aquilo que eu fiz para prejudicar a você e aos seus soldados. Irmãos, olha a lição de humildade dessa mulher. Olha o coração sábio dessa mulher, amenizando problemas, resolvendo problemas, intercedendo por alguém que era louco, insensato, rude, amargo, uma pessoa cruel. Esse é o coração de uma pessoa tratada, de uma pessoa curada, de uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, e o fruto do Espírito Santo de Deus opera sobre a sua alma. Porque ela se prostra diante de Davi e ela chama a responsabilidade para ela. Ela não transfere culpa. Ela não fica se vitimizando, dizendo assim: ai, Davi, coitadinha de mim. Eu sou uma infeliz, eu sou uma coitada, eu sou uma doente, eu sou uma fraca. Me perdoa, eu não sei o que fazer. Ela não fica se vitimizando, olhando para os problemas, dizendo assim: nossa, mais um problema para resolver. Não, Abigail mostra que quando alguém tem o Espírito do Senhor sobre a sua vida, quando alguém tem o poder de Deus sobre a sua vida, você tem todas as ferramentas para vencer as tuas adversidades. Já dizia um antigo professor meu: a educação, ela destrava, ela vence qualquer batalha. E a primeira coisa que ela faz é se humilhar aos pés de Davi. Sem nenhuma arma, absolutamente nada, apenas usando a sabedoria de Deus. E com a sabedoria de Deus, ela protege o seu marido, ela protege os seus escravos, os seus empregados, ela protege os seus bens e ela coloca a sua vida como sacrifício para ser paga por aquilo que o seu esposo havia feito. Com isso, Abigail, ela é tomada por um espírito de profecia, eu acredito, porque ela começa a lembrar Davi.
ela começa a fazer menção acerca do rei Davi, de tudo que está sobre a vida de Davi, dizendo: Davi, você hoje está no deserto, você hoje está vindo cobrar uma dívida de alguém que foi desleal com você. Você não tem recursos, você não tem provisão, você cuidou dos empregados do meu marido, você serviu os empregados do meu marido. Você não tem condição de fazer nada, você está numa situação difícil, você está vindo do deserto. Mas Davi, lembre-se de uma coisa: deserto é a escola de Deus. Deserto é o lugar que Deus nos coloca para a gente ser experimentado na nossa fé. E Deus te colocou nesse deserto para você ser experimentado na sua fé. Estou trocando por miúdos a conversa dela com Davi. E ali ela começa a dizer: a coroa que está sobre a cabeça de Saul, ela virá sobre a sua cabeça, Davi. Deus vai exaltar a sua cabeça, Deus vai te colocar no trono, Deus vai te dar um reino. E quando tudo isso acontecer, Davi, você vai se lembrar desse dia em que você teve a opção de se arrepender do mal que você ia fazer e você permitir com que a justiça de Deus opere em teu favor. Olha como é diferente. Olha que é uma mulher que age com sabedoria dentro da sua casa, que não promove a discórdia, mas promove o amor e o perdão. A partir daquele momento, Davi olhou para a vida de Abigail. Ela viu os presentes que ela enviou através dos seus servos, a provisão que o seu marido havia negado. Davi viu a humilhação dela. Davi prestou atenção na sabedoria dela, nas palavras de Abigail, que foram palavras que curaram a alma de Davi, que estava amargurada. Então você percebe, mulher, o poder que você tem de edificar a sua casa e de arrancar a amargura do coração de um homem, de arrancar o sentimento de vingança do coração de um homem, de tirar do coração de um homem o peso, a dor, a opressão. As palavras brandas de Abigail tiraram todo o peso, todo o ódio, toda a vingança, toda a amargura que estava no coração de Davi, que já vinha pronto para arrebentar com tudo. Mas através da maior arma que alguém pode ter, que é a sabedoria, agindo em conformidade com a palavra de Deus, ela começou a lembrar a Davi. E muitas das vezes, mulher, o seu esposo está desencorajado na fé. Ele está cabisbaixo, ele está querendo abandonar o ministério, ele está querendo deixar de servir a Deus. E você que tem o poder da palavra, o poder de edificar a sua casa, você deve nesse momento encorajar o seu marido e dizer para ele: se lembra das promessas de Deus, se lembra de tudo que Deus tem prometido para você, lembra-se da sua história, lembra do lugar onde Deus te tirou. Você tem o poder de edificar a sua casa, de levantar o ânimo do seu esposo, de fazer com que ele se sinta novamente encorajado, se sinta novamente um homem de fé, um homem que vai acordar todos os dias para deixar você e os seus filhos dentro da sua casa para ir trabalhar, para ir trazer o pão, para trazer a provisão, para trazer o sustento, para te dar segurança, para te dar proteção. E quantas mulheres, elas desprezam isso, elas não reconhecem o esforço do marido, não reconhecem as fraquezas do marido, não entendem que o homem vai passar por momentos em que ele vai se sentir desanimado na fé, ele vai querer desistir, ele vai querer recuar, ele vai querer abandonar a fé, ele vai querer jogar tudo para o alto. E se você, esposa, não tiver sabedoria para contornar essa situação, vai você e a sua casa para a lama. Vai você e a sua casa para o buraco. Por quê? Porque a mulher sábia constrói a sua casa, ela edifica a sua casa em Deus, na palavra de Deus. Agora, se você ficar ouvindo conselhos da sua mãe, da sua sogra, ficar ouvindo conselhos da sogra não, porque a sogra é do marido. Agora, se você ficar ouvindo conselhos da sua mãe, que talvez possa ser que naquele momento não tenha uma palavra de sabedoria para te dar, que é muito difícil. Normalmente as mães têm sempre uma palavra de sabedoria, mas possa ser que naquele dia ela não diga algo que seja edificante, algo que vai te colocar para cima para você transferir isso para sua casa. Então às vezes você vai ouvir uma amiga, você vai ouvir uma colega de trabalho, você vai ouvir um desviado na fé, você vai ouvir uma série de pessoas, menos pedir conselho para quem realmente pode te ajudar.
que é o Espírito Santo de Deus, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, que é alguém que tem uma palavra de sabedoria para liberar sobre a sua vida, te encorajando, te edificando, te fortalecendo, te colocando de pé, renovando as tuas forças e mostrando para você que existe um Deus que pode contornar aquela situação. Afinal de contas, quantas foram as outras situações de desespero, de medo, de escassez, de dificuldade, de sentimentos até mesmo de romper a relação, de divórcio, que Deus interviu na causa, que Deus colocou uma vírgula onde havia um ponto final, que Deus trouxe uma restauração e você nem sabe de onde veio. Porque quando nós confiamos em Deus, Deus ele tem o poder de trazer essa restauração. Então Abigail, ela provou ali naquele momento o poder de uma mulher que anda debaixo da sabedoria do Espírito Santo. Uma mulher de oração, porque se não fosse uma mulher de oração, teria permitido com que o mal chegasse dentro da sua casa. Uma mulher que temia a Deus, uma mulher que respeitava o seu marido, mesmo ele sendo rude, mau, egoísta, ganancioso e avarento. Mas era alguém que entendia, ele é cego, ele precisa que o Evangelho o alcance, ele precisa que o amor de Deus o alcance, ele precisa que a graça de Deus o alcance. Se já me alcançou, eu vou ajudá-lo. Então Davi pensou naquele dia, do que me adiantou? Adianta muita coisa. Adianta muita coisa fazer o bem e não desejar o mal. Adianta muita coisa você construir em cima do bem e não permitir com que o mal venha sobre a tua casa e sobre a tua família. Davi aceitou o presente de Abigail. Davi levou em consideração o pedido de Abigail. E ele disse, se não fosse pela sua intercessão, se você não tivesse, trocando por miúdos, dobrado os teus joelhos e intercedido pela minha vida, clamado pela minha vida, o mal teria nos alcançado. Trocando por miúdos é isso. É o poder de uma mulher que ora. É o poder de uma mulher que tem fogo nos joelhos. É o poder de uma mulher que intercede pela sua casa, que tem sabedoria na palavra de Deus, que anda com pessoas que ajudam a edificar a sua casa, que andam com pessoas de fé, pessoas maduras, casais que já são fortalecidos na palavra, que já têm uma experiência, uma caminhada e um testemunho de vida que podem auxiliar com uma palavra de sabedoria, com um direcionamento, com um acompanhamento. Então o seu lar ele só vai ser destruído se você não estiver edificado na rocha que é Jesus Cristo. Se eu não andar com a minha família, obedecendo os mandamentos de Deus, obedecendo a palavra de Deus, a Bíblia diz que virão sobre mim e me alcançarão todas essas maldições. Mas, se a gente obedecer a palavra de Deus, se a gente respeitar a palavra de Deus, virão sobre nós e nos alcançarão todas as bênçãos do Senhor. E é interessante isso, irmãos, porque quando fala lá em Deuteronômio 28, a Bíblia fala que existem 14 bênçãos que nos alcançam quando nós atentamente obedecemos a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que Ele nos ordena. O Senhor fará vir sobre nós a exaltação sobre todas as nações. Então são 14 bênçãos, fruto da obediência, da sabedoria, do temor e do tremor a Deus. Mas são 54 maldições que vêm sobre a nossa vida quando nós não andamos debaixo da obediência, do temor e do tremor do nosso Deus. A palavra de Deus é a fonte de toda a sabedoria. A palavra de Deus é o princípio para que a gente possa ter uma vida abençoada, uma vida próspera. Abigail, quando retornou à sua casa, ela não pôde conversar com o seu esposo, ela não pôde conversar com ele porque ele estava dando um banquete, ele estava embriagado, ele não tinha condições de ter uma conversa sadia, uma conversa madura. Com isso, ela esperou o outro dia, quando ele já estava livre da bebida, então ela pôde ter uma conversa franca com ele e dizer tudo aquilo que ela havia feito. Ela não escondeu do seu esposo. Ela ocultou por um tempo, porque naquele momento não tinha condições dela abrir o coração. Mas depois ela sentou com o seu marido, mesmo ele sendo rude, agressivo, um cara egoísta, egocêntrico, um cara maligno. Ela sentou com ele, ela disse tudo aquilo que havia acontecido. E aqui é onde entra uma manifestação que é uma manifestação que veio do Senhor. Eu não gosto de trazer
para este lado da ministração, falando sobre juízo, estou falando acerca do que houve na ministração. Infelizmente, na ministração, Deus, a palavra do Senhor diz que o próprio Deus feriu a Nabal, né? E aproximadamente ali uns 10 dias ele veio a falecer. Muito provavelmente deve ter tido ou um derrame ou um infarto. Ele veio a falecer e a Bíblia diz que após o luto, Davi convidou Abigail para ser a sua esposa, porque ele viu a sabedoria que aquela mulher tinha. Mas tirando esta questão da história, trazendo para os nossos dias acerca dos relacionamentos, existe sim a cura do Senhor para a tua casa. Existe restauração de Deus para o teu lar, mas você vai ter que pagar um preço por isso. Seja você homem ou seja você mulher, você vai ter que pagar um preço para que haja restauração na tua família. E Deus é um Deus que está interessado em trazer restauração para o teu lar, restituição para a tua família. Esse é o poder do nosso Deus, é o poder de Deus que nós servimos. Então vale a pena sim cada oração que você intercede pela tua casa. Vale a pena sim cada lágrima que você tem derramado, mesmo você sendo afrontado ou afrontada pelo seu cônjuge. Vale a pena sim não desistir do ministério. Vale a pena sim proteger os teus filhos e conduzir a tua casa na presença do Senhor. Vale a pena sim criar dentro do seu lar uma atmosfera de adoração, uma atmosfera de paz, uma atmosfera onde a presença do Espírito Santo de Deus habite. Deixa eu te falar uma coisa, mulher. A coisa que o homem mais deseja quando ele chega dentro de casa é encontrar um ambiente de paz. É encontrar um ambiente onde a presença do Espírito Santo habita, onde a mulher está adorando a Deus, a mulher está louvando a Deus, os filhos estão adorando a Deus. Esse é o ambiente que o marido quer encontrar quando ele chega dentro de casa. Não uma mulher que já vem jogando sobre ele. Certa vez eu estava aconselhando um casal e eu falei para a moça, eu falei assim, quando o seu marido entra da porta para casa, qual é a primeira pergunta que você faz para ele? E ela ficou pensando e ela falou assim, bom, eu pergunto para ele, se ele já trouxe a mistura, se ele pagou a dívida, se ele trouxe alimento, se ele resolveu os problemas. Eu falo, tá errado. A primeira coisa que você deve perguntar para o seu esposo é, você está bem? Você teve um dia bem? Você quer conversar? Vamos sentar para conversar. Vamos sentar para ter um diálogo. Por que você está nervoso? Por que você está nervosa? Ou vice-versa. E a mulher espera da mesma maneira encontrar esse ambiente, preservar esse ambiente quando o marido chega. O cara chega nervoso, xingando, o cara chega já metendo o pé na porta, o cara chega já explodindo com todo mundo. Você acha que a esposa vai se sentir confortável com isso? Você acha que ela vai sentir alegria, prazer? Ela vai sentir medo, ela vai sentir desespero, ela vai ficar acuada, os filhos já vão ficar traumatizados. Por quê? Porque ela ficou o dia inteiro cuidando da casa, limpando a casa, adornando a casa, cuidando da roupa, cuidando dos bens, cuidando dos filhos, levando na escola, administrando a casa. Para quê? Para que quando o esposo pise da porta para dentro, haja no coração dele um sentimento de gratidão, porque a casa está limpa, porque a comida está pronta, porque a roupa está limpa, porque a mulher está sorrindo, feliz, esperando ele retornar para dentro do lar. Percebe? Muitas das vezes a gente vai criando esses ambientes malignos dentro da nossa casa. A gente vai permitindo que o mal entre dentro da nossa casa. A gente dá liberdade, a gente abre a porta da nossa casa para o mal invadir. Para aquilo que é ruim entrar dentro da nossa casa. Depois a gente vai dizer para Deus por que está acontecendo isso. Porque nos falta sabedoria de agir pela palavra de Deus. Sabedoria de entender as nossas responsabilidades. De entender a minha parte no relacionamento, de entender qual é a minha função no relacionamento, para que se viva um ambiente saudável, para que se viva um ambiente de paz. E quando nós sairmos da nossa casa para irmos à casa de Deus, a extensão é a mesma. O ambiente, a atmosfera de paz que é dentro da casa, do nosso lar, ele é transferido para a casa do Senhor na mesma proporção. É um ambiente de paz, é um ambiente de alegria. Eu só trouxe do meu lar o que eu já vivo lá. Amém? E agora, quando acaba o culto, eu levo do que eu recebi na casa de Deus para dentro do meu lar novamente. A atmosfera é sempre a mesma.
é de paz, é de amor, é de graça, é de concordância, é de cumplicidade, é de compreensão. Ele tem fraquezas, ela tem fraquezas, mas vamos sentar para conversar, vamos sentar para ter um diálogo. Por que você está triste? Por que o semblante está carregado? Por que há peso nos seus ombros? Jesus, ele disse assim: está cansado? Vem até mim. Eu vou tirar esse fardo dos seus ombros. Eu vou colocar um fardo que é suave, que é leve. Por quê? Porque Ele tem estrutura para cuidar de nós. Então a minha oração nessa noite, o meu desejo nessa noite é culto da família. É que a gente tenha sabedoria de Deus. Salomão, a primeira coisa que ele pediu para Deus, depois de oferecer 1000 holocaustos no altar de bronze em Gibeon, onde estava a tenda do encontro, foi pedir sabedoria. E Salomão já havia se casado com a filha de Faraó, fez aliança com a filha de Faraó. Então ele já tinha uma esposa. Então quando ele foi para diante do Senhor, ele pediu sabedoria para administrar a sua casa, para cuidar da sua casa e para cuidar do povo de Deus, porque ele era o monarca de Israel. Mas a sabedoria é a fonte que precisamos receber, e Jesus é a nossa fonte de sabedoria. Então Deus, ele está interessado em liberar sobre nós sabedoria, quando nós vamos para a palavra dele com humildade para aprender, com desejo de conhecê-lo, com interesse de se aproximar dele. Não existe ninguém perdido, não existe pessoas que não sejam recuperadas. Todos nós somos recuperáveis, desde que tenhamos um coração tratável. Então, se você tiver um coração tratável, você pode ser recuperado, você pode ser recuperada. Porque a função do Espírito Santo é nos convencer. Então ele vem para nos convencer daquilo que precisamos mudar, aprender, para podermos ensinar dentro da nossa casa e para as pessoas que estão passando por situações difíceis. Então é tempo de nos levantarmos como igreja, como família, para edificarmos lares, edificarmos famílias, sabe? Reflita antes, quando um problema chegar, reflita, pense primeiro antes de falar, antes de agir, antes de tomar uma decisão. Analise o que está em questão, analise o que está sendo discutido. Tenha sabedoria de Deus, calma, porque Deus vai dar instrução, Deus vai dar condição para que a gente haja de acordo com um resultado satisfatório e a gente possa promover a paz dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Amém, igreja? O desejo do coração de Deus é restituir a nossa casa, é restituir a nossa família. E você, nesse tempo, Deus está interessado em levantar você para ser uma testemunha dele. Deus quer fazer de você uma testemunha. Sabe o que é uma testemunha? É alguém que conta das experiências que viveu com Deus. Deus quer fazer de você uma testemunha. Ele quer restaurar a tua casa. Ele quer restaurar os teus sentimentos. Ele quer trazer alegria. Ele quer trazer felicidade para você. Eu vejo que às vezes existem pessoas que são tão duras de coração, que não se abrem, sabe? Que não se entregam, que não confiam em Deus. E Deus, ele está interessado em trazer para dentro do nosso lar uma nova história. É aquele hino do Fernandinho, uma nova história Deus tem para mim, Deus tem para você, Deus tem para todos nós. E Deus tem sim uma nova história, porque Deus é Deus de recomeços. Levanta a sua cabeça. Deus é Deus de recomeços. Ele quer recomeçar. Você pode ser uma pessoa divorciada, que passou por sérios traumas, por sérias dificuldades na vida sentimental. Ninguém tem o direito de julgar a sua vida, de julgar a minha vida, porque ninguém conhece a nossa história. Ninguém conhece a sua história. A menos que alguém sente com você, para ouvir a sua história, para ouvir o que você passou, para ver o quanto que você lutou para restaurar um relacionamento, mas não conseguiu, você não tem que dar ouvido para essas pessoas. Você tem que ouvir o Espírito Santo e pessoas que te querem bem.
Então, para você que me ouve essa ministração aqui, divorciado, divorciada, viúvo, viúva, solteiro ou solteira, Deus tem restauração, Deus tem restituição, Deus tem uma mulher de Deus para colocar no seu caminho, Deus tem um homem de Deus para colocar no seu caminho, uma pessoa que vai te fazer feliz, que vai ser cooperador com a palavra e o reino de Deus para ter um lar edificado na rocha. Sonhe, crie, ore, deseje, imagine, produza, sabe? Vá para diante do Senhor e construa na fé um relacionamento em Deus. Fala, Senhor, eu quero receber uma nova família, eu quero receber um novo lar, eu quero ter uma nova casa, eu quero ter um novo cônjuge, eu quero ter novos filhos, eu quero ter uma família abençoada, dessa vez na presença do Senhor, debaixo da tua direção, da sua instrução. Irmãos, se você está vivo, se você está viva, é porque existe uma oportunidade, existe uma segunda chance, existe um sim de Deus em todas as suas promessas. Então levanta a cabeça, para de achar que não tem jeito, para de ficar se vitimando, se condenando, se sentindo a pessoa mais desprezível do mundo. Isso aí é função do diabo, que vai passar o resto da vida dele no lago de fogo. Ele já está condenado, você não. Para de ficar se vitimando, levanta a sua cabeça, enxuga as lágrimas e começa a planejar a sua vida, começa a planejar o seu futuro, começa a planejar os próximos anos da sua vida, começa a construir isso através da fé, porque você está criando uma realidade e Deus vai te dar condição de vivê-la. Porque aquele que anda chorando e levando e semeando a palavra de Deus, ele terá um retorno, ele voltará com alegria. Haverá uma alegria de Deus, haverá um retorno de Deus na sua vida. E você vai voltar alegre e feliz com as vitórias de Deus na tua vida. Então levanta essa cabeça, olha para Deus, olha para o Espírito do Senhor que te encoraja nessa noite e começa a sonhar. Por quê? Porque quando nós sonhamos, nós estamos dando à nossa vida esperança. Nós estamos sonhando com um futuro, sonhando com uma palavra, sonhando com um relacionamento, sonhando com uma família, sonhando com um futuro, sonhando com algo que queremos viver. E o Deus vivo, o Deus do impossível, o Deus de milagres, Deus de poder, o Deus que responde oração, o Deus que não se esquece dos seus filhos, vai entrar com restituição na tua vida, vai restaurar os teus sentimentos, vai curar os teus traumas e vai colocar alegria nos teus dias. Alegria nos teus dias. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Se dermos a Ele espaço e liberdade para fazer isso. Pai de amor, nessa noite eu oro juntamente com a sua igreja. Coloco diante do Senhor, Pai, a vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas. E eu digo mais uma vez o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do exílio, do cativeiro, os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações, entre os vizinhos, entre os parentes: grandes coisas fez o Senhor a estes, a você. Grandes coisas fez o Senhor pela sua casa, pelo teu esposo, pela tua esposa, pelos teus filhos. Grandes coisas fez o Senhor por você. Por isso nós estamos cheios de alegria. Restaura, Senhor, a nossa sorte, restaura, porque os que semeiam com lágrimas voltarão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria. Deus vai colocar um cântico de alegria nos teus lábios. Deus vai tirar esse cântico de luto, de humilhação e de dor, e vai colocar um cântico de alegria. E você vai voltar carregando e trazendo as suas vitórias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os que foram embora, os sonhos que se perderam. O que era festa é agora, é o luto que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não
restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa é agora, é o luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, ele é o amor, restitui. Eu quero de volta, eu quero ver, sara-me e põe teu azeite em minha dor, restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Tempo roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um amor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta, eu quero ver, sara-me e põe teu azeite em minha mão, restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. Eu quero de volta, eu quero ver, sara-me e põe teu azeite em minha mão, restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. Amém, igreja? Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, que as ricas consolações do Espírito do Senhor seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu te abençoo nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Coração é terra que só Deus conhece, e Ele conhece o teu coração, e Ele vai enchê-lo de alegria. Amém. Para a glória do seu nome. Tá bom? Quinta-feira te vejo aqui às 20 horas, culto de cura e libertação. Tá bom? Continue acompanhando a nossa série de mensagens no YouTube, 31 dias falando sobre as mamães da Bíblia. Mensagens edificantes, pérolas de sabedoria. Um beijo no coração, obrigado a todos vocês. Depois a gente vai ler com calma aqui as mensagens, que o celular está distante, a gente não consegue ver, tá bom? Mas tem uma semana maravilhosa. Deus, Ele é fiel. Dá um tchau aí, presbítera Mariana, presbítero Júnior. Beijo no coração, te amo em Cristo. Estamos juntos e ligados no Espírito. Tchau.